Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 22 a 24 do livro de Jó, versículos 1 a 4 do capítulo 22. Elifaz esperava provar a Jó que Deus era inteiramente independente e que não havia vantagem para ele em qualquer caminho escolhido, quer Jó fosse ímpio ou justo, sábio ou tolo. Ele argumentou que ser sábio seria proveitoso para a própria pessoa, mas não para Deus, e ser justo é vantajoso para o próprio homem, mas não há vantagem alguma para Deus, seja o homem justo ou perfeito. Deus não reprova e julga por temer o homem. Com isso, Elifaz queria que Jó soubesse que não era alguém especial aos olhos de Deus e que o Senhor Deus passava muito bem sem suas alegações de santidade e perfeição. Versículos 5 a 11. Elifaz assume que as circunstâncias de Jó revelam uma maldade significante em sua vida e assim sente-se justificado ao descrever as prováveis formas como Jó deve haver pecado. Elifaz acusou Jó de crimes sociais. Ele disse que Jó tinha tomado como penhor as vestes externas ou capas daqueles que lhe deviam. Elifaz acusou Jó de insensibilidade. Embora Jó fosse poderoso e um homem tido em respeito, suas ações mostravam que ele não se importava com os necessitados. Mesmo vendo a condição deles, Jó não lhes provia nem água nem pão. Elifaz citou Jó por deixar de prover para as viúvas e os órfãos. Cuidar dos oprimidos constituía um padrão de decência comum e de obrigação social no Oriente Antigo. Assim, por causa de seus pecados, Jó estava cercado de laços e submerso em trevas e águas profundas, segundo Elifaz. Versículos 12 a 20. Elifaz argumenta que se Deus controlava o vasto universo, ele deveria saber tudo sobre a humanidade. Assim, Jó interpretava tal fato de modo contrário. Deus estava distante demais para ver as ações do homem. Elifaz distorceu a posição de Jó, pois Jó se queixava de que Deus vigiava as suas. A escuridão que Jó sentia era sua incapacidade de obter acesso a Deus. Elifaz sugeriu que Jó trilhava a mesma rota para a destruição que alcançou o homem no passado. Segundo Elifaz, contrariamente à observação de Jó de que os ímpios provocavam Deus, mas raramente eram punidos, o testemunho do tempo confirma que no juízo de Deus eles perdem tudo. Os provocadores que para Jó podiam prosperar eram os mesmos que para Elifaz morriam prematuramente. Elifaz parece concordar com Jó de que Deus enchera de bens a casa dos ímpios, mas discordava ao dizer que uma vez que não reconheciam Deus, sua prosperidade era de pouca duração. Elifaz afirmou que o conselho dos ímpios deve ser repudiado. Elifaz confirmou o conselho de Zofar de que os ímpios perderão tudo em um final abrasador. Versículos 21 a 30. Elifaz argumentou que era do interesse de Jó aprender com a disciplina de Deus e que Jó deveria pôr no coração a sabedoria de Deus que seus amigos lhe transmitiram. Elifaz chamou Jó para voltar-se do eu para Deus, com a escolha deliberada de abandonar o pecado e a impiedade a fim de viver em submissão a Deus e suas normas. O ouro de Ofir era altamente valorizado no Oriente Antigo, mas Jó devia lançar fora seu precioso ouro e permitir que Deus fosse o seu tesouro. Jó tinha reclamado que ao orar não conseguia obter respostas de Deus, e Elifaz reafirmou que quando Jó se submetesse à disciplina de Deus e fosse restabelecido, ele gozaria de uma comunhão restaurada com o Senhor. Elifaz sugeriu que quando Jó estivesse restaurado, seus planos não seriam mais frustrados. Em lugar da escuridão que ele estava experimentando, a luz da presença e orientação de Deus brilhariam sobre tudo que ele fizesse. Com uma restaurada comunhão com Deus, Jó se tornaria uma bênção para outras pessoas. Deus ouviria suas orações e ele seria um exemplo atraente de piedade. Agora nós vamos estudar o capítulo 23, versículos 1 a 7 do capítulo 23. Jó respondeu a Elifaz com uma tentativa de justificação de sua atitude. Ele achava que Deus o estava oprimindo. Jó lamentava por não conseguir ter uma audiência com Deus, na qual esperava encontrar justiça. Qualquer que fosse a decisão de Deus, pelo menos Jó teria satisfação de um contato renovado com Deus. Antes de Jó expressar seu temor de uma audiência perante Deus, agora ele achava que a causa de sua inocência seria estabelecida e ele seria absolvido de toda injustiça. Versículos 8 a 12. Ainda que Jó não pudesse sentir a presença de Deus, acreditava que ele estava próximo e presente, e afirmou seu compromisso com o propósito do Senhor naquela aprovação e a sua contínua obediência à palavra de Deus, que eram as questões mais importantes da sua vida. Versículos 13 a 17, Jó argumentou que Deus tinha ideias próprias e que nenhum homem podia mudar isso. Deus fazia o que sua alma desejava e isso era definitivo. Seus caminhos não podem ser descobertos e o homem deve se conformar com as decisões do Senhor. Acreditando que as coisas eram dessa forma, Jó não sabia para onde fugir e isso provocou nele o temor de Deus. Sem saber qual poderia ser o próximo passo do plano de Deus, revelou sentir-se perturbado e com medo, mas queria estar pronto para se submeter a qualquer propósito que lhe fosse revelado. Agora nós vamos estudar o capítulo 24, versículos 1 a 4 do capítulo 24. Ao observar a
sociedade, Jó se convenceu de que a justiça de Deus estava em falta. Aqueles que guardavam suas normas não eram recompensados e os ímpios não eram julgados por suas maldades. Deus deveria estabelecer épocas para ministrar a justiça. A remoção de limites era uma ofensa grave, assim como confiscar animais para pagamento de dívidas, e principalmente do órfão e da viúva. O cuidado de viúvas, órfãos e pobres era um dever de retidão, uma prioridade aos olhos de Deus. Os necessitados temiam viajar pelas estradas porque os ímpios podiam roubá-los. Versículos 5 a 12. Jó se queixava porque Deus não corrigia a injustiça predominante. Os pobres eram deixados à mercê de seus opressores ímpios, eles trabalhavam no pasto e na vinha ou recolhiam as sobras após os ceifeiros. Carentes de roupa adequada, por vezes cruelmente confiscados pelos ímpios, os pobres eram deixados à mercê das intempéries. O pobre, o orfãozinho e a viúva eram muitas vezes vítimas dos poderosos. Os pobres trabalhavam pesado sob condições opressivas. Contrariando a dignidade humana, comida e bebida lhes eram negadas. Não lhes era permitido receber porções dos produtos que foram contratados para ceifar. Versículos 13 a 17. Jó começa descrevendo os inimigos da luz como aqueles que se opõem à sabedoria e à justiça. Então descreve como esse estilo de vida é revelado à luz do dia e na escuridão da noite. O assassino se levanta de madrugada para cometer injustiças e continua a perambular de noite. O adúltero assume que no crepúsculo suas ações não serão vistas. Assim, cada um traz ruína para suas e outras famílias à noite, enquanto busca se proteger durante o dia. Jó insinua que a inversão dos tempos comuns de sono e trabalho é, por si só, uma manifestação do fato de que não querem nada com a luz. Em vez disso, fizeram escolhas tolas, de forma que os terrores da noite é que lhes são familiares. Versículos 18 a 25. Jó adaptou seu argumento ao ensino de seus amigos sobre o repentino fim dos ímpios. Como objetos sobre a face das águas descem corrente abaixo, os ímpios também passariam e seus bens adquiridos com desonestidade se tornariam inúteis. Seu ciclo de iniquidade se quebraria e eles seriam esquecidos. Por muito que fosse o lucro dos ímpios por atingir os indefesos, isso não os protegeria da força de Deus. Ainda que se sentissem seguros, Deus não estaria alheio à sua impiedade. A prosperidade dos ímpios seria de pouca duração. Jó reconhecia que Deus podia julgar e executar seu juízo. Sua justiça apenas parecia demorar. Embora os ímpios pudessem morrer prematuramente, eles morreriam sem serem levados à justiça nesta vida. Jó desafiou seus amigos a refutarem a sua tese. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 22 a 24 do livro de Jó.